Oi, tudo bem com você? Você sabe que quando eu sento aqui, normalmente os assuntos são variados e às vezes coisas bem aleatórias assim. Eu acabei de acordar, né? Então eu posso estar com uma fala meio macia, um pensamento meio arrastado, mas eu acho que eu vou conseguir desenvolver bem a ideia aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre a atenção plena, que é um termo muito usado no budismo para se referir à capacidade humana de se manter focado. Mas isso vai um pouco além, porque a gente vai falar de uma característica da mente. Porque a mente, quando se propõe a fazer uma atividade, como um vídeo desse para a internet, ela pode se dispersar em muitas direções e esse processo ele pode ser extremamente difícil, ok? Então vamos entender a atenção plena como um processo humano. Nos antigos templos, os monges tinham uma prática de meditação comum, que era escolher um objeto, um ponto no espaço, uma montanha, uma nuvem, um animal, e ficar prestando atenção somente na forma que ele estava concentrado, né? Porque com o tempo, o desenvolvimento dessa capacidade de se manter atento somente àquela forma iria desenvolver uma capacidade da mente de suprimir, eu não quero usar termos aqui da psicologia moderna, mas de suprimir pensamentos aleatórios sobre coisas e se manter naquela forma. E isso depois, quando usado para instrução de alunos, era importante, porque os senseis, os monges que passavam conhecimento, precisavam ter essa concentração e direcionamento. Também os monges que estudavam arte marcial precisavam desenvolver isso para que conseguissem estabelecer ali uma separação do que é necessário e do que a mente cria acerca de sofrimento e autopiedade, ok? Então a concentração passava a ser algo, né, necessário ali. Então, trazendo a atenção plena para outras linguagens até religiosas, a gente já passa também pela ciência. Quando Jesus diz vigiar e orar, essa vigília que o cristianismo ele aponta, você pode ver que ele não fala de momento, né? Não é prestar atenção num ponto aqui, é prestar atenção na vida. Então é se manter atento, né? Com uma atenção plena para a vida, para que as coisas da vida, de uma maneira geral, aconteçam diante de uma vigilância consciente, né? Quais os problemas fundamentais que a gente pode enfrentar se a gente não tem uma atenção plena? Por exemplo, se você vai para um evento, se você vai a um mercado, se você vai a uma farmácia, se você vai encontrar um amigo, pode ser que a sua incapacidade de elaboração diretiva daquilo que você vai fazer de maneira assertiva, plena, planejada, sabe, com uma delimitação de possibilidades, isso pode ser, né, se você não tiver essa habilidade de agir dentro desses parâmetros de atenção, pode ser que tudo seja muito difícil, você entende? Acordar pela manhã, quantos estímulos, quantas coisas, quantas pessoas para falar, e aí você não consegue. Imagina viver um casamento, por exemplo, onde você não consegue ter atenção plena, né? Separar a sua mente para tarefas bem estabelecidas, né? Atenção plena. Então você está casado, mas acha que as coisas estão se misturando, o trabalho, os seus traumas infantis, tudo se mistura, porque você não consegue fazer uma separação das coisas em como elas devem ocupar espaço na sua mente. Porque se a gente avançar um pouco na técnica que os antigos monges usavam, caneta, lata, certo? Então a capacidade de olhar para isso e a capacidade de olhar para isso, né? E depois também de olhar para si mesmo, né? Olhar nessa esfera, nesse sentido. Hoje, em psicologia mais moderna, nós sabemos, por exemplo,
que o cérebro ele possui vias neurais e que essas vias neurais às vezes têm vias paralelas e anexas que são disparadas quando você, por exemplo, ativa pensamentos. Eu posso, por exemplo, botar uma caneta, pensar sobre a caneta, mas me perder da forma da caneta e do presente da caneta e começar a me lembrar de um tempo que eu fazia um teste no colégio com uma caneta e a caneta estourou, entendeu? Então eu já estou me perdendo deste momento, da atenção plena daqui, né? E isso a psicologia já identificou que redes anexas podem ser ativadas, mas com exercícios de concentração a gente reduz isso para uma maneira controlável. E quanto mais presença de entorpecentes, drogas, maconha, álcool, noites de sono mal dormidas, mais você está sujeito a que redes neurais não participantes dos processos de tarefa participem. E aí elas tendem a modificar e prejudicar todo esse sistema, né, de pensamento e execução de tarefa de uma maneira boa, certo? Então, o que é uma vida sem uma atenção plena? É uma vida dispersa, onde os teus pensamentos eles são governados. Eu me lembro de uma passagem bíblica que diz que o homem sem Deus ele é governado pelas entidades do ar, né? Tudo leva a ele. É basicamente isso, os seus pensamentos te levam para tudo que é lugar. Nossa, você saiu para ir ao shopping, você chegou em casa estressado. Você passou por alguém, alguma coisa te aconteceu. Quando a atenção plena está, por exemplo, no seu plano de vida. E qual é o seu plano de vida? Felicidade, prosperidade, paz e amor. Se não é, passa-se agora, por favor. Felicidade, prosperidade, paz e amor. Esse é o plano de vida. E então uma atenção plena a esse plano de vida exclui pensamentos que não te levam para aí. Entendeu a sacada? Então vigiar nesse sentido, ter uma atenção plena nesse sentido, para que a tua mente ela não se desconecte, ela entenda que existe, mas que, dadas as ordenações conscientes da sua vida, você tem que permanecer aí na senda, né? O Siddhartha Gautama, o Buda, né, que ensinou ali algumas maneiras de conduta para as pessoas, ele falava que a gente tem que ter o reto agir, né? Que a nossa ação ela deve ser coincidente ao nosso pensamento, né? E nós devemos formar o nosso pensamento a partir do que o budismo chama de Dharma, né? Que no cristianismo nós encontraríamos mais ou menos assim, nós devemos agir segundo aí a boa vontade de Deus, a conduta perfeita, né? Que conduz o homem ao homem perfeito, a ser o homem perfeito, como Cristo, ok? Então, em paz, eu trago essas palavras aqui, crendo que isso aqui é uma conversa matinal entre a gente, sabendo da riqueza que existe no seu interior, tá? E me colocando aqui como alguém que nada tem a ensinar, mas que busca estar em harmonia com a vida, entendendo que esses são assuntos relevantes para mim e para você. Tá bom? Na paz.